Algo está acontecendo agora que deixou todas as agências espaciais em alerta máximo. O objeto interestelar conhecido como 3, Atlas, o terceiro visitante de sempre confirmado, de além do nosso sistema solar, acabou de fazer algo que ninguém pensava ser possível. Mudou de rumo. Não ligeiramente, não. Sutilmente, mas de uma forma que quebra todas as regras. Lei conhecida da mecânica celeste. Para, pela primeira vez na história, o Reed International de Alerta de Asteroides, uma defesa global endossada pelas Nações Unidas. A coalizão começou a rastrear um objeto de outro sistema estelar. Mas por que agora? Por que esta? Porque novos dados sugerem que Trace Atlas não é onde é para ser assim, não de acordo com o laboratório de propulsão a jato da NASA, não de acordo com as previsões orbitais e não de acordo com as regras fundamentais da física. Se este objeto realmente alterou sua trajetória enquanto perto do Sol, então o que estamos testemunhando pode não ser apenas uma anomalia astronômica, pode ser intencional. Alerta International de Asteroides. A network ou AWAN tem uma objetivo de detectar e preparar-se para ameaças que poderiam pôr em risco a vida em Terra. É uma coalizão dos planetas do mundo. Observatórios mais poderosos da NASA. E a ESA para o Purple da China. Observatório da Montanha. Até agora ele tem apenas locais próximos da Terra que já foram monitorados. Asteroides detritos gerados dentro do nosso próprio planeta, Sistema Solar. Mas no final de outubro de 2025, a ION fez um anúncio surpreendente. Pela primeira vez na história, começaria a rastrear um interestelar, objeto Atlas de 3 olhos, o oficial. Motivo para melhorar a precisão astrométrica em corpos cometários. Mas o momento era suspeito. Apenas alguns dias anteriormente, 3 Atlas oculares haviam desaparecido, atrás do Sol. E, independente, os astrônomos começaram a relatar pequenos desvios em sua posição esperada. Deveria reaparecer ao longo de um arco previsível. Em vez disso, a matemática parou de funcionar. A Vibe Harvard, astrofísico e autor do Lobo, Scala já havia avaliado 3 atlas oculares, uma probabilidade de 4 em 10 de ser artificial. Então, depois disso, novas anomalias, a AWN discretamente atualizada, para um alvo prioritário, centenas de os telescópios foram redirecionados para rastreá-lo, como se a própria Terra estivesse se preparando para algo que não deveríamos. Aguardem. O primeiro sinal de que algo estava errado surgiu de um grupo independente de astrônomos, conhecido como Earth Exists in Pequena Mass, respeitado grupo de pesquisa. Eles compararam dados de telescópios em tempo real com o Sistema Horizon do JPL, previsões e o que eles descobriram fizeram manchetes da noite para o dia. 3 segundo Atlas não era por pouco fora do curso por algumas centenas quilômetros. Estava a 1,1 milhão de quilômetros de distância de onde deveria estar aproximadamente 3 vezes a distância entre a Terra e o Lua. O deslocamento não foi aleatório. A distância do objeto permaneceu consistente, mas sua posição no céu mudou, lateralmente como se tivesse se movido para os lados, através do espaço. Isso rompe. Mecânica orbital. Os cometas podem derivar para frente ou para trás devido à liberação de gases, jatos de vapor que agem como naturais, propulsores, mas eles não se movem lateralmente. Para que isso aconteça, seria necessária uma força externa imensa, ou uma interna. Mesmo a maior, o cometa já gravou Hale-Bopp não conseguiu alcançar tal precisão ou potência. No entanto, de alguma forma o Trace Atlas tinha conseguido. Se Trace Atlas havia alterado sua órbita, intencionalmente então alguém tinha que ter percebido antes do resto do mundo. E foi então que a atenção se voltou para a NASA e JPL. Já em setembro, a NASA, os orbitadores de Marte tinham sido perfeitamente posicionados para fotografar o objeto em a curta distância durante seu sobrevoo solar, mas essas imagens nunca foram divulgadas. Nem um único quadro interno. Fontes afirmam que os dados estão sendo analisados, mas outros suspeitam que seja algo mais premeditado. Censura. Se essas imagens mostrarem geometria estrutural ou comportamento da luz inconsistente com o corpo natural NASA, teriam todos os motivos para adiar o público lançamento. Em um de seus lançamentos recentes, em publicações a Lobo mencionou que o Atlas D3 exibia uma anticauda, um jato de material apontando em direção ao Sol, um fenômeno extremamente raro. Mas depois, o encontro com Marte e a cauda virou, repentinamente fluindo para longe do Sol, novamente como se o objeto tivesse se reorientado, ele mesmo. Nenhum cometa natural jamais inverteu a direção do jato de forma tão precisa. E no entanto, apesar da estranheza, a NASA insiste que se trata de um cometa de rotina, atividade. Ainda assim, a questão permanece. Se é rotina porque o Rede de Defesa contra Asteroides envolvida em todos. Até o final de outubro, novos dados de rastreamento confirmou o que todos temiam. O desvio foi real. Ao longo de um período de 19 horas, a discrepância posicional, alargado em mais de 4 minutos de arco, equivalente a centenas de milhares de quilômetros. De acordo com analistas orbitais, manter essa deriva exigiria uma velocidade lateral de quase 4 km por segundo, mais impulso do que algumas de nossas próprias profundezas. Sondas espaciais poderiam produzir algo
propagaram-se inúmeras teorias por toda a comunidade. Alguns disseram que era liberação de gases, outros. A culpa foi do vento solar, mas o vento solar não empurra lateralmente. Se os dados forem corretos, o Atlas 3.2 precisaria de um sistema de propulsão capaz de operação sustentada, aceleração e manobras de precisão. Entretanto, o workshop da IBM para treinamento. Astrônomos rastreiam situações imprevisíveis. O comportamento cometário foi esclarecido em poucas horas. Nos bastidores, a divisão planetária da NASA, o gabinete de defesa aumentou discretamente sua nível de monitoramento, o mesmo nível reservado, para asteroides potencialmente perigosos. Ironia, o objeto está se afastando de Terra, não em direção a ela. Então por que tratá-la como uma ameaça? Alguns acreditam que a resposta reside em algo ainda mais estranho. Pode ser estar planejando outra jogada. Justo quando os astrônomos pensaram que a anomalia tinha estabilizado, Trace Atlas alterado, direção novamente. Mas desta vez, não foi apenas um ligeiro desvio. Foi uma correção completa, baseado em terra. Observatórios no Chile, Espanha e Japão detectou uma deflexão secundária menor do que o primeiro, mas perfeitamente alinhados, com a trajetória original do objeto, como se tivesse corrigido o próprio rumo. Isso não foi uma deriva aleatória. O movimento era simétrico, calculado e exato. O tipo de correção que uma espaçonave seria executado após uma automatizada verificação de navegação. O EAWN emitiu um alerta interno padrão marcado. Evento de reconhecimento, ou seja, o comportamento, não correspondeu a nenhum fenômeno natural conhecido. Ao mesmo tempo, o espaço europeu, Centro de Operações ESOC, lançou uma atualização criptografada para os seus agências membros, confirmando que Trace Atlas havia produzido resultados mensuráveis, aceleração inconsistente com influência gravitacional. Em termos simples, em outras palavras, o objeto havia disparado algo. Mas disparou o que quando muito grande? Um telescópio no Chile analisou seu infravermelho. Emissões descobriu um aumento repentino na radiação térmica, uma explosão com duração de 12 minutos seguida por resfriamento completo como se fosse controlado. O motor ligou e depois desligou. Desligado, seja lá o que fosse, o Trace Atlas tinha acabado de provou que conseguia se mover sozinha. No momento em que os dados se tornaram públicos todos, a agência espacial entrou em ação. NASA, a China dobrou seu cronograma de monitoramento e ativou seu conjunto de rádios U-22, normalmente usado para missões lunares para rastrear frequências do espaço profundo vindas de o vetor do objeto. E o europeu, a agência espacial enviou uma equipe de emergência, protocolos de sua defesa planetária, escritório, uma mudança normalmente reservada para eventos de impacto iminente. Oficialmente o objetivo era garantir a observação coordenada. Extraoficialmente foi pânico. Cientistas do Caltech e da Universidade de Tóquio começaram a comparar Trace Atlas oftalmológicos. O padrão de aceleração era semelhante ao de sistemas de propulsão artificial conhecidos. O que eles descobriram foi assustador. A curva de calor da explosão não correspondia a nenhuma reação química ou propulsão iônica conhecida. Em vez disso, assemelhava-se a uma assinatura de aceleração magneto-hidrodinâmica, o tipo produzido quando o plasma carregado é guiado por campos eletromagnéticos. É a mesma tecnologia que a humanidade apenas teorizou para viagens interestelares. E não se tratava apenas de propulsão. A taxa de rotação do objeto antes estável começou a flutuar em harmônicos, repetindo-se a cada 247 segundos. Inicialmente, os astrônomos pensaram que ele estivesse girando descontroladamente, mas o padrão era preciso demais. Ele estava se comunicando através do movimento. A cada nova observação, a rede internacional de alerta de asteroides expandia seu escopo. O que começou como uma colaboração científica agora operava como uma força-tarefa de defesa. A nova direção do objeto apontava não para o espaço interestelar, mas para os planetas exteriores. Mais especificamente, sua trajetória ajustada cruzava a órbita de Júpiter. Os analistas calcularam que em poucos meses, 3 satélites Atlas passariam perigosamente perto do gigante gasoso dentro de sua magnetosfera, uma região capaz de gerar imensa energia. Se isso foi uma coincidência surpreendente. Mas se não fosse isso, o objeto estaria se preparando para algo deliberado, uma assistência gravitacional, a mesma manobra que as espaçonaves usam para ganhar velocidade ou mudar de direção, aproveitando o movimento de um planeta. Foi nesse momento que o monitoramento global atingiu o que a NASA chama de nível 3 de contingência. Isso significava que o movimento do objeto era ativo intencional e cada vez mais imprevisível. No entanto, apesar da crescente tensão, algo ainda mais estranho começou a acontecer. A frequência da interferência de rádio nos observatórios da Terra começou a se sincronizar, todas correspondendo ao pulso rotacional de Trace Atlas. O próprio planeta estava começando a ressoar com o sinal do objeto. Então, sem aviso prévio, todos os observatórios que monitoravam o Atlas de 3 olhos ficaram inoperantes.
Em menos de 10 minutos, a telemetria do Havaí, Chile, Itália e África do Sul congelou simultaneamente. A rede de espaço profundo perdeu contato. Até mesmo as antenas de rádio da China relataram silêncio total em várias frequências, quando os fluxos de dados foram retomados. 47 minutos depois, todos mostravam a mesma coisa. O Atlas de 3 olhos havia desaparecido. Não foi destruído. Não estava escondido pelo Sol. Desapareceu sumindo de todas as coordenadas registradas. Mas um eco fraco permaneceu. Um zumbido de baixa frequência indetectável ao ouvido humano, mas mensurável pelos sensores, pulsava pela rede a cada 247 segundos. Os cientistas presumiram inicialmente que se tratava de interferência de fundo. Mas a sincronização foi perfeita demais. Cada pulso coincidiu com o último período de rotação conhecido do objeto, como se o sinal ainda estivesse lá fora reverberando pelo espaço, ecoando sua posição final. A rede interestelar MINI-N classificou oficialmente o evento como Anomalia de Sinal Interestelar 2025, 11 restringindo seu acesso. Mas um detalhe vazou. Nesses últimos 47 minutos de escuridão, os telescópios registraram brevemente um clarão fraco direcional e perfeitamente alinhado com a órbita de Júpiter. O objeto não havia desaparecido. Ele havia saltado. Nas horas que se seguiram ao apagão, o caos se instaurou na comunidade astronômica mundial. A Rede Internacional de Alerta de Asteroides não emitiu nenhum comunicado. A NASA permaneceu em silêncio. A rede de espaço profundo da China divulgou uma única linha de dados antes de apagar completamente seus arquivos. Rastreamento de anomalia encerrado. Objeto não observável. Durante uma semana inteira, o mundo não fazia ideia de onde o Atlas de 3 olhos tinha ido parar. Então, tarde da noite, o telescópio espacial James Webb detectou algo tênue. Um clarão de luz refletida movendo-se a uma velocidade impossível cruzando a órbita de Júpiter. Quando os analistas compararam a posição com a mecânica orbital, os resultados os deixaram perplexos. O objeto não havia desacelerado nem se deslocado à deriva. Ele havia realizado o que os físicos chamam de realocação vetorial instantânea. Em termos simples, ele havia mudado de posição mais rápido do que a velocidade da luz permitiria. E isso não deveria ser possível. Durante dias, os cientistas tentaram racionalizar os dados. Talvez fosse uma falha no sensor. Talvez fosse radiação de fundo. Mas então veio a confirmação. O Observatório Gaia da Agência Espacial Europeia, orbitando a 1,5 milhão de quilômetros da Terra, captou um reflexo idêntico exatamente 247 segundos após a detecção de Webb. A sincronização era exata. O sinal havia saltado como se o objeto tivesse se duplicado através do espaço-tempo, usando a mesma frequência de ressonância que vinha emitindo há meses. Cada vez que esse pulso era detectado, ele não desaparecia. Ele se multiplicava. Era como se 3 Atlas tivessem aprendido a usar a própria gravidade como uma ponte movendo-se através do próprio tecido do espaço-tempo. Em seguida veio a descoberta mais perturbadora de todas. O centro de comando da AWN em Viena recebeu uma transmissão prioritária marcada como nível ômega. Ela continha um fluxo de dados parcial reconstruído a partir do período de apagão. Os 47 minutos perdidos quando todos os observatórios ficaram em silêncio. Quando decifrados os dados não eram telemetria nem imagens. Eram binários, uma transmissão estruturada embutida na própria rede sincronizada com a sequência de pulsos de 3 atlas oculares. E quando decodificados formaram coordenadas, mas não espaciais, e sim temporais. A localização coincidia com a órbita de Júpiter, mas o registro de tempo não. Apontava para o futuro exatamente 6 anos à frente. Inicialmente, os analistas descartaram a possibilidade de serem dados corrompidos, mas à medida que a reconstrução prosseguia, algo assustador ficou claro. As coordenadas não eram de Júpiter. Eram da Terra, um marcador de trajetória preciso em quilômetros indicando onde o Atlas terrestre se cruzaria com o plano orbital do nosso planeta no ano de 2031. O objeto não havia escapado do sistema solar. Ele havia definido um ponto de retorno. O arquivo foi imediatamente bloqueado sob o protocolo de risco de asteroide nível 10, a mesma classificação usada para ameaças de nível civilizacional. Todas as agências espaciais nacionais negaram sua existência. No entanto, 3 meses depois, astrônomos amadores na Austrália começaram a captar ecos de rádio fracos, repetindo o mesmo pulso de 247 segundos, mas desta vez vindos de dentro do cinturão de asteroides. O sinal não estava mais se afastando, estava retornando.
Foi então que a rede de alerta de asteroides foi desativada permanentemente. Todos os dados, todos os feeds públicos e todos os registros de observação abertos desapareceram da internet. A justificativa oficial foi a reestruturação do sistema. A verdade permanece desconhecida, mas fontes internas afirmam que uma rede privada de observatórios criptografados foi estabelecida operando fora de qualquer jurisdição governamental com o codinome Projeto Hélios. Sua missão seria rastrear o que quer que 3 Atlas tivessem se tornado e preparar seu retorno. Porque talvez o objeto não estivesse apenas se deslocando pelo espaço. Talvez estivesse mapeando, estudando nossa gravidade, nossa órbita, nossa ressonância. Talvez não estivesse fugindo de nada. Talvez estivesse esperando o alinhamento. Agora, a cada 247 segundos, um pulso fraco ainda ecoa pelo sistema solar. Tão fraco que se mistura com o ruído cósmico mais forte o suficiente para nos lembrar que a história não acabou. O mundo pode ter se esquecido de 3 Atlas, mas o universo não. Então, se esta história fez você questionar o que realmente está se movendo lá fora, que tipo de inteligência poderia estar guiando algo através das estrelas, não desvie o olhar. Inscreva-se neste canal. Revelamos as descobertas que as agências não admitem que existem. Ative as notificações porque quando o Atlas da 3i retornar, ele pode não apenas passar por aqui. Ele pode estar voltando para casa.